A incrível história da vovó, vingança e superação diante de um sofrimento profundo. O silêncio na pequena cidade de Santa Luzia é perturbador. Os sussurros ecoam nas esquinas como sombras dançando na luz do luar. Dona Lúcia, a avó amorosa, caminha lentamente pelas ruas desertas, seu coração pesado como uma pedra. A tragédia não é apenas a perda de seu filho querido, mas a dor de ver sua neta, Ana, abandonando seus sonhos para cuidar da família. Ana agora vive aprisionada num ciclo de obrigações que sufoca seus desejos. Os olhares curiosos dos vizinhos a seguem, cada um com suas próprias mágoas e segredos. Entre eles, o político local, um homem com um sorriso frio e um olhar manipulador. Ele havia prometido mudanças, mas, na verdade, sua ambição só trouxe ruína. Lúcia sentiu um nó na garganta ao pensar que sua dor pode não ser apenas um capricho do destino, mas um resultado de manobras calculadas. A cidade, antes cheia de vida, foi reduzida a um palco de traições e segredos. As palavras estavam embaçadas, mas uma frase se destacava: a verdade sempre encontra seu caminho. Medo e esperança se misturam diante do que pode descobrir. Será que sua família tem segredos que perpassam gerações, ligando-a a esta tragédia horrenda? A avó sente um aperto no peito. Buscar vingança ou lutar pela felicidade de Ana? A dúvida a consome. Ana, com olhos que antes brilhavam de sonhos, agora demonstram uma tristeza profunda. O peso da responsabilidade é evidente em seus ombros pequenos. Lúcia se vê perdida entre querer proteger a neta e buscar justiça. Ela observa, mas não pode intervir. No silêncio da casa, as paredes parecem ouvir suas angústias. Cada tic-tac do relógio se transforma em um lembrete do tempo que escapa, da vida que se esvai sem compaixão. Os ecos da cidade se intensificam e na escuridão surge um personagem inesperado, um velho amigo do falecido filho, um homem que carrega verdades não contadas. Ele aparece em momentos inesperados, sussurrando informações que só aprofundam o mistério. Segredos estão por vir à tona e a dor pode se transformar em algo inesperado. A esperança de encontrar não apenas respostas, mas também uma razão para seguir adiante. Enquanto a raiva cresce dentro de Lúcia, uma carta chega, batendo contra a porta com um rugido do vento. Sua mão treme ao abrir. O que há dentro pode mudar tudo. A avó hesita, a respiração suspensa. O que ela faria por amor e justiça? Ela entende que a linha entre os dois é tênue e muitas vezes obscura. E assim, mais uma vez, ela se vê diante de um dilema. Até onde você iria por proteção, por vingança, por esperança? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A respiração de Lúcia estava presa na garganta. A carta ainda tremia em suas mãos. O vento continua a rugir, como se a natureza toda estivesse aguardando algo. Ao abrir o envelope, um pedaço de papel desabou, quase com vida própria.
As letras eram garatujas, mas a palavra verdade saltou da página como uma cobra pronta para atacar. A avó começou a lê-la. As palavras cortavam seu coração. Lúcia, você vai descobrir a verdade sobre o que aconteceu com seu filho. Ele estava próximo de revelar tudo. O resto se misturava em um emaranhado de suspiros, mas algo a fez parar. Tudo por conta do político. Ele não é quem você pensa. Lúcia sentiu um frio na barriga. Ele? Aquele homem que sempre a cumprimentava com um sorriso? O mesmo que prometeu cuidar das pessoas da cidade? As paredes da casa pareciam se fechar ao seu redor. A dúvida fustigava sua mente. Se ele estava por trás do que aconteceu, o que mais ele havia feito? A avó estava prestes a desmascarar uma verdade que poderia destruí-la. Nesse momento, um barulho estrondoso ecoou na rua. Lúcia correu até a janela e viu uma cena que gelou seu sangue. Ana, sua neta, estava sendo puxada à força por 2 homens encapuzados. O rosto de Ana estava em pânico e a avó não pôde conter um grito abafado. Ela se lançou para fora da casa, seus pés descalços tocando o chão frio da noite. — O que estão fazendo com ela? Gritou Lúcia, a voz carregada de desespero. Os homens pararam e, em um movimento ágil, um deles retirou o capuz. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Era Rafael, filho de um amigo do seu falecido marido, e em seu rosto uma expressão de remorso. — Lúcia, não é o que você pensa. Eu estou aqui para ajudar, mas não temos tempo. A Ana está em perigo. Ele olhou para a neta, que estava prestes a desmaiar de medo. Lúcia hesitou, seu coração batendo descontrolado. Rafael era alguém que conhecia e confiava. Mas e se ele estivesse envolvido em algo ainda mais obscuro? Ana, desesperada, gritou. — Vovó! Eles estão nos levando! Não sei o que estão planejando. As lágrimas escorriam pelo rosto da jovem, e cada gota atingia o chão como uma sentença de morte para os sonhos que tinha. De repente, o médico da cidade, o doutor Almeida, apareceu, ofegante, mas com determinação escrita em sua expressão. — É verdade, Lúcia. Eles estão envolvidos em um esquema que vai muito além do que você imagina. O que aconteceu com seu filho foi parte de um plano maligno. As palavras martelavam na cabeça de Lúcia. Uma traição? Um plano? A cidade inteira estava de alguma forma ligada a isso? O chão parecia se abrir sob seus pés. O que ela havia considerado inimigo pode não ser, e os que pareciam amigos podiam ser os verdadeiros vilões. Sem saber como agir, tudo dentro dela começou a fervilhar. A raiva pulsava em suas veias e, ao mesmo tempo, sua mente tentava procurar algum espaço para a esperança. Lúcia olhou e viu Ana, tão assustada, tão vulnerável. O que ela faria? — Voltem! Deixem minha neta em paz! Gritou, enquanto se aproximava. Mas Rafael a puxou de lado, apertando seu braço. — Se você for até eles, pode perder a única chance de salvá-las. E assim, em meio ao caos da noite, a avó e a neta estavam à mercê de segredos que mudariam tudo. A cidade, suas pessoas e seu próprio coração. O que realmente significava amor e vingança. O que a verdade realmente revelaria sobre eles? As respostas estavam se aproximando, mas a um custo que Lúcia não estava pronta para pagar. A respiração de Lúcia estava pesada, sua mente uma tempestade de emoções. O pânico no rosto de Ana, que era mais do que ela podia suportar.
Para onde estão levando minha neta? Ela se virou para Rafael, buscando respostas. Mas o jovem apenas olhou para os homens com uma angústia que a deixou ainda mais desesperada. Precisamos ir, Lúcia. Agora! Ele disse, puxando-a para mais perto. O que ele sabia? A voz, Ito, sem saber se poderia confiar nele. Então, uma voz familiar cortou o ar tenso. O que está acontecendo aqui? Com uma respiração ofegante, surgiu atrás deles, seu olhar intenso alternando entre Lúcia e as ameaçadoras figuras encapuzadas. Ele parecia saber mais do que estava dizendo. Essa é uma armadilha, Lúcia. O que você não entende? Gritou Rafael, com uma urgência que deixou Lúcia ainda mais confusa. Ele a puxou para o lado, indicando os homens. Eles estão aqui para pegar a Ana, mas não ousam agir se você estiver com ela. As palavras de Rafael não faziam sentido, mas ela não tinha tempo para pensar. O pânico dentro dela crescia e o barulho da cidade ao redor parecia distante. Então, enquanto Lúcia tentava organizar seus pensamentos, uma figura surgiu do nada, um palpite distante na neblina de seus medos. É a mãe de Ana, uma mulher que não via há anos. Ela havia saído de cena após a morte do filho de Lúcia, mergulhando em um silêncio que todos na cidade respeitavam. Mas agora ali estava ela, como um fantasma do passado. Sua aparência era desgastada pelo tempo, mas seu olhar era afiado. Lúcia, não confie neles! O coração de Lúcia despencou. O que ela estava fazendo ali? Qual era o real motivo por trás de sua repentina aparição? A tensão no ar era palpável. O doutor Almeida lançou um olhar furtivo à mulher, um olhar que Lúcia notou. Dona Rosa, o que você sabe? Perguntou Lúcia, sua voz tremendo, enquanto Ana continuava a gritar. Mãe, não! O que você está fazendo aqui? E Dona Rosa, com sua expressão sombria, olhou fixamente para os encapuzados. Eles estão todos envolvidos, Lúcia. O político, Rafael, meu próprio filho. Eu não podia deixar você descobrir a verdade. As palavras dela a atingiram como um tunho. O que ela estava dizendo? Seu coração começou a acelerar. O que você quer dizer com isso? Nós éramos parte de um plano. Tudo para silenciar seu filho. O político prometeu segurança, mas ao custo da sua família. Cada palavra dela parecia perfurar a camada de confiança que Lúcia tinha nas pessoas. Como poderia? Ninguém estava a salvo. Rafael agora estava em crise, tentando aplacar a dor de Lúcia. Não ouça, ela está manipulando você. Mas o desespero no rosto de Ana e a súbita revelação de sua mãe fizeram tudo vir à tona. A mentira que envolvia aqueles que mais amava. Quando Lúcia olhou de um para outro, o mundo ao seu redor começou a girar. E em um lampejo de clareza, ela percebeu que tudo o que sabia estava prestes a desmoronar. Aquelas conexões, aquelas promessas e segredos, tudo se entrelaçava de uma forma que não tinha como entender. Não, murmurou Lúcia, com um aperto no peito. Tudo isso foi armado de propósito, enquanto a verdade pesava sobre ela. O barulho da cidade se intensificou. Foi quando um dos homens encapuzados puxou um objeto do bolso, uma arma glimante sob a luz da lua. O grito de Lúcia ecoou na escuridão e o tempo parecia parar. Ela lançou um olhar para Ana, a certeza cravada em seu coração de que precisava proteger a neta. A raiva diminuiu a dúvida que a consumia. Não! Ninguém vai tocar nela!
A determinação de Lúcia explodiu como um fogo vivo e, sem pensar, ela se lançou na direção dos homens, um grito furioso rompendo seus lábios. E assim, no meio da confusão, enquanto os segredos estavam à beira de serem revelados, os relacionamentos se fragmentavam e a verdade se tornava mortal. Lúcia se perguntou: qual seria o preço que pagaria para ver essas mentiras expostas? Ela estava prestes a cruzar uma linha que mudaria para sempre sua vida e Diana. Mas seria essa a verdade que buscava? Ou apenas a primeira fraqueza em um jogo muito maior? A determinação de Lúcia a impulsionou, mas quando ela se lançou na direção dos homens, o cenário virou de cabeça para baixo. O homem encapuzado não hesitou. Com um movimento rápido, ele apontou a arma para Lúcia, o brilho metálico refletindo a luz da lua. O mundo ao redor ficou em silêncio, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração, esperando. Mas, antes que pudesse agir, Dona Rosa, a mãe de Ana, fez um movimento inesperado. Com um olhar decidido, ela saltou para frente e, em um instante, tudo mudou. "Não!" gritou, sentindo o coração disparar. Rosa empurrou Lúcia para o lado e o som do disparo cortou o ar. Uma explosão que ecoou pela noite. O mundo se apagou por um segundo. E quando a visão de Lúcia voltou, ela viu, dolorosamente. A realidade se impôs. Dona Rosa estava no chão. A expressão de choque estampada no rosto. O sangue se alastrava pelo chão. Uma mancha escura em um cenário que antes parecia tão pacífico. "O que você fez?" gritou Rafael, enquanto um de seus olhos se enchia de lágrimas. Lúcia, paralisada, olhou para sua antiga amiga, agora caída. O eco da bala ressoava em sua mente, uma música trágica que nunca deixaria de tocar. Você estava com ele?" Lúcia sussurrou, a dor cortando seu coração. "Você sabia tudo isso?" Dona Rosa tentou falar, mas o sangue escorria e o ar escapava de seus pulmões. "Lúcia, não pôde deixar você saber. Era a única maneira de mantê-las seguras." As palavras dela eram quase inaudíveis, um murmurinho que se misturava ao lamento da cidade. Mas antes que Lúcia pudesse reagir, um grito cortou o ar. "Parem!" Era o Dr. Almeida, correndo com a urgência de alguém que carrega verdades pesadas. Seu olhar feroz encontrou o de Lúcia e ele disparou. "A cidade inteira está em jogo. Lúcia, você precisa entender. Eles não são os únicos inimigos." As revelações despencavam como um vendaval. Ana ficou paralisada, o medo e a dor refletidos em seu rosto. A avó estava dividida. O que ela realmente sabia sobre as pessoas que pensava conhecer? E a verdade que buscava parecia mais distante do que nunca. Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés, a realidade se tornando um pesadelo. "O que você quer dizer com isso, Almeida? O que há na cidade que eu não sei?" O médico respirou fundo, suas feições intensas, revelando a gravidade do que ia dizer. "Apenas a verdade, Lúcia. O político não é só um manipulador. Ele é parte de algo muito maior. Tem uma rede envolvida. E Rosa estava lá dentro. E o seu filho? Ele estava se metendo em algo que não conseguiria controlar." Um calafrio percorreu a espinha de Lúcia. Mas o que aconteceu com ele? A pergunta saiu como uma súplica. Ele descobriu demais e pagou o preço. As palavras do Dr. Almeida afundaram em Lúcia, um peso que a puxou para baixo. No meio da confusão, um gemido cortou o espaço. É a Rosa, lutando.
lutando com a dor, ainda consciente. Lúcia, você precisa salvar Ana. Ele, o político, eles estão apenas começando. O que você está falando? Lúcia estava prestes a explodir. O caos girava ao seu redor, cada pessoa com seus próprios segredos, cada revelação mais cruel que a anterior. Dona Rosa olhou a avó nos olhos, uma súplica silenciosa. Mantenha longe dele, diga a ela a verdade antes que seja tarde demais. E nesse instante, tudo ficou claro e confuso ao mesmo tempo. O que significava amor? O que significava confiança? A cidade estava cheia de monstros e Lúcia estava prestes a descobrir o quão profundo era o buraco da verdade. Enquanto Rosa fechava os olhos, um último suspiro escapando de seus lábios, o ar estava carregado de uma nova tensão. Agora, Lúcia compreendia que a batalha estava apenas começando e que havia muito mais em jogo do que apenas a vida de sua neta. Um pânico crescente a envolvia. Uma sombra crescente que a forçava a enfrentar não apenas a cidade, mas também a si mesma. O que ela faria a seguir? Quantas vidas estavam em perigo agora? A história de amor e vingança se tornava um labirinto, e a luz que ela buscava estava se apagando diante de seus olhos. E quando ela olhou para Ana, perdida e assustada, percebeu que não havia tempo a perder. O que mais ela não sabia? A tensão estava no ar, e enquanto Dona Rosa respirava com dificuldade, a cidade parecia um sussurro agonizante. Lúcia estava paralisada, o choque tomando conta de seu corpo. A imagem de Rosa no chão, o sangue se espalhando pela calçada. Era uma tela de terror que não conseguia apagar da mente. Por que ela fez isso? Gritou um pensamento desesperado. Ana estava em estado de choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Rafael tentava manter a calma. Temos que nos afastar daqui, agora! Mas Lúcia não conseguia se mover. Seus olhos estavam fixos na amiga de uma vida inteira e depois na arma ainda caída no chão, como se o peso daquele objeto pudesse mudar tudo. Uma sensação de impotência a atravessava como um relâmpago. Nós não temos tempo, insistiu Rafael, puxando Lúcia para fora do transe. Mas algo dentro dela não permitia que avançasse. As palavras de Rosa ainda ressoavam em sua mente, cada uma como uma bomba prestes a explodir. Mantenha-a longe dele. Quem era ele? O único que parecia ter poder aqui era o político. Mas quem mais? Havia mais segredos a serem desvendados. Foi então que, de repente, a terra sob seus pés começou a tremer. Não era um evento natural. Era o barulho de carros se aproximando, garras de metal na noite. Os encapuzados começaram a recuar, olhando nervosamente. O pânico tomou conta de Lúcia, quando viu as luzes dos faróis cortando a escuridão. Rápido! Precisamos sair! Gritou Rafael, enquanto tentava guiar Ana. Mas a jovem estava paralisada. E então, uma cena digna de um pesadelo se desenrolou. Um grupo de homens armados saiu de um dos carros. Eram membros da segurança do político. Certeza pura na forma como se moviam. Eles avançavam, formando um cordão ao redor da casa. Oh, não, não, não! O pânico se apoderou de Lúcia. Mas antes que pudesse fazer algo, um grito cortou os ares. Mãe! Era a voz de Ana, e não era um grito comum, era repleto de terror. Lúcia virou-se rapidamente, apenas para ver Ana sendo puxada por um dos homens. O mundo girou em sua cabeça. Soltem ela! Lúcia berrou. Rafael se moveu, mas um dos homens se virou, puxando Ana mais perto, mantendo-a como um escudo humano. A
raiva estava prestes a transbordar. De repente, tudo aconteceu mais rápido. O homem que segurava Ana revelou seu rosto e o coração de Lúcia despencou. Era Tiago, um amigo da juventude, uma figura que havia desaparecido de sua vida após o colapso do mundo que conhecera. Mas ele parecia diferente, mais sombrio, o olhar vazio de quem já havia feito algo irreparável. "O que você fez, Tiago?" Lúcia sussurrou, a voz arrastada pela incredulidade. "Você está com eles?" "Eles sabem tudo, Lúcia. Se eu não fizer isso, a nossa cidade inteira estará em perigo." Ele estava apavorado, mas Lúcia sentia algo mais. Uma traição que despedia sua essência. Este era o amigo que prometera protegê-la? Agora ele estava do lado da corrupção? O desejo de vingança começou a crescer dentro dela. Ana se debateu e o desespero no rosto da filha empurrou Lúcia a agir. "Tiago, você não precisa disso. Solte-a!" Mas a resposta que recebeu foi um olhar vazio e decidido. O caos se desenrolava e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. "Você não sabe do que eles são capazes, Lúcia!" Tiago gritou. "Eles vão destruir tudo, e eu sou a única coisa entre você e o resto do que ainda temos." Nesse instante, uma explosão de verdade o atingiu. A confusão toma um novo rumo. O poder não estava apenas nas mãos do político. A própria traição era muito mais profunda. O que Tiago realmente estava ocultando? O que mais estava envolvido em todo aquele jogo teatral? A cidade estava à beira de um colapso e Lúcia estava no centro disso tudo. Os segredos de Rosa, a traição de Tiago, o caos em torno dela. As peças estavam se encaixando de uma maneira que ela nunca esperara. O que significava realmente a proteção que buscava? Enquanto as sombras dançavam ao seu redor e cada respiração se tornava um grito abafado, Lúcia percebeu que agora não era apenas uma batalha por Ana, mas por toda uma verdade que poderia consumir todos eles. E a única certeza que tinha era que a noite ainda prometia muito mais. O que vinha a seguir não era apenas uma escolha, era um destino a ser enfrentado. O chão tremeu ao redor de Lúcia. Um alerta que reverberava nos ossos. Ela olhou para Ana, que estava sendo segurada por Tiago. A expressão dele um misto de desespero e raiva. As palavras de Dona Rosa ainda martelavam na cabeça de Lúcia. O político, Tiago, os encapuzados, uma tenha de mentiras a cercava. Mas onde estava a verdade? "Solta ela, Tiago! Você não precisa fazer isso!" Lúcia gritou, a voz tremendo de angústia. Mas ele estava irredutível. "Se eu não entregar, você não entenderá o que está em jogo. Você não sabe." A cada palavra dele, Lúcia sentia o peso do mundo nas costas. Mas antes que pudesse responder, a chuva começou a cair. Torrencial, como lágrimas da própria cidade. As gotas pesadas caíam no chão, misturando-se ao sangue de Rosa. Uma cena de desespero e tragédia. A umidade no ar parecia sufocar tudo. Então, quando Lúcia olhou mais uma vez para Tiago, algo surpreendente aconteceu. O homem, por trás da máscara de hostilidade, começou a desmoronar. Ele caiu de joelhos, a mão tremendo, e então, em um impulso, deixou escapar. "Eu não queria, mas me forçaram.
O político, ele tem algo em mãos, algo que pode destruir todos nós. Lúcia sentiu um ímpeto de esperança, mesmo em meio ao caos. O que você quer dizer com isso? Tiago levantou o olhar, as lágrimas misturadas à chuva. Ele não é um político normal. Ele está envolvido com coisas muito mais sombrias do que você imagina. O seu filho soube de tudo e eles o calaram. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O pânico de Tiago a fez sentir que havia mais à história do que nunca soubera. Mas antes que ela pudesse reunir suas ideias, um novo estrondo interrompeu o momento. Um carro negro parou abruptamente, esmagando a escuridão como um relâmpago. A porta se abriu, revelando uma figura que Lúcia jamais esperava ver. Era o político, com um sorriso frio que cortava como uma faca. Ele estava ali, bem na sua frente. Lúcia, você não devia ter se metido nisso, disse ele, a voz suave, quase cínica. Tiago, faça o que precisa ser feito. As palavras pareciam ecoar, como uma ordem, uma sentença. Não, eu não vou fazer mais nada, gritou Tiago, descontrolado. Lúcia nunca o vira assim. Ele estava quebrado, as correntes da lealdade caindo aos seus pés. O político se aproximou, um sorriso sinistro no rosto. Você realmente achou que poderia escapar de seus segredos, Lúcia? Sua família? Seu filho? A história que você sempre acreditou saber é apenas uma camada de uma verdade muito mais profunda. E foi então que o chão sob seus pés desabou. O rosto de Lúcia ficou pálido e o coração disparou. O que você quer dizer? Seu filho era uma ameaça. Ele estava prestes a expor tudo. E se ele soubesse que você é uma peça-chave nesse jogo, você que jurou proteger Ana, pode ser a que selará o destino dela. As palavras do político cortaram como um golpe. Lúcia olhou para Tiago, para Ana, a mente girando em um turbilhão de dor e confusão. Ela não só havia perdido amigos, mas agora estava cercada por mentiras que a abraçavam como uma prisão. Você está mentindo! Lúcia gritou, a intensidade do medo preenchendo sua voz. Eu não minto! A verdade é que você sempre esteve envolvida nisso. E eu estou aqui para garantir que você não descubra mais. Ana é a chave para o que está por vir. E no meio daquela tempestade, Lúcia sentiu como se o céu tivesse desabado sobre ela. A revelação era uma lâmina afiada. O que mais estava escondido? O que mais ela perderia? O olhar de Tiago estava agora em conflito, como um homem dividido entre dois mundos. Lúcia, você precisa fazer algo! Gritou a voz tremendo. E enquanto tudo ao redor desmoronava, o peso daquela verdade a esmagava. O que significava proteger Ana? O que aconteceria se a verdade viesse à tona? Antes que pudesse reagir, uma explosão rompeu a noite, o estrondo que ecoou e fez a cidade tremer. E naquele momento, Lúcia soube que ainda havia muito mais a descobrir. E que essa verdade poderia aniquilar tudo o que amava. O jogo estava apenas começando. E as consequências seriam devastadoras. O chão tremeu ao redor de Lúcia e o coração dela parecia querer sair pela boca. O político estava ali, com aquele sorriso frio. Suas palavras ecoando como um eco distante que reverberava nas paredes de sua mente. Ela sentiu um nó na garganta ao olhar para Ana, presa nas garras de Tiago, o desespero estampado no rosto da filha. Lúcia precisava agir, mas a sensação de impotência a paralisava. Ele está manipulando tudo.
E se você continuar aqui, Ana, você estará em perigo, gritou Tiago, sua voz tremendo. Mas a raiva crescia dentro de Lúcia. Você não precisa fazer isso, Tiago. Vamos sair daqui! Implorou, mas naquele momento ela percebeu algo. Os olhos de Tiago mostravam não apenas medo, mas também uma profunda tristeza. Ele não queria isso. E, de repente, a chuva que caía intensificou-se, como se o céu chorasse. O político se aproximou ainda mais, suas palavras deslizando como uma lâmina. Você não entende que eles têm algo em suas mãos que pode destruir a cidade inteira? E você, Lúcia, é parte desse quebra-cabeça. A mente de Lúcia girava, mas com isso um grito cortou o ar, despedaçando a tensão. Era um grito agudo e angustiante. Lúcia se virou rapidamente e o que viu fez seu mundo desabar. Uma figura estava caída no asfalto, entre os ecos da noite. Era o doutor Almeida, seu rosto coberto de sangue, os olhos pedindo socorro. O caos paralisou Lúcia por um segundo. E a cena pareceu se mover em câmera lenta. Almeida! Gritou ela, enquanto um horror indescritível a envolvia. O político olhou para trás, o semblante se alterando, o sorriso desaparecendo. Isso não era para ter acontecido, murmurou ele, o desespero transparecendo. Lúcia sentiu o chão se abrir sob seus pés. O médico estava envolvido naquele jogo e agora estava ferido. Mas a visão de Almeida se apagando rapidamente fez o medo explodir dentro dela. Tiago, ainda segurando Ana, viu a situação mudar repentinamente. Ele estava confuso, perdido entre a lealdade ao político e o desejo de ajudar. Naquele momento crítico, o céu desabou ainda mais e uma rajada de vento gelado soprou através das ruas, como um aviso sombrio. Eu pensei que podíamos confiar nele, disse Tiago, lutando contra a dor de ter que escolher. Mas, de repente, alguém surgiu atrás deles, uma sombra envolvendo a verdade. Era Rosa, a antiga amiga, agora com uma expressão de desespero em seu olhar. Lúcia, você precisa saber. Existe um segredo maior por trás de tudo isso. E se você não agir rapidamente, não haverá esperança para Ana. A confusão tomou conta. Rosa no chão, agora de pé, sua voz carregava um peso. Lúcia quase não conseguiu processar. Justamente quando achava que conhecia todos os lados, tudo mudava de novo. O que você está dizendo? Que segredo! Estamos todos em perigo aqui, gritou. Não é só o político. Ele é só uma peça na jogada. O verdadeiro poder está nas mãos de alguém que você conhece bem, revelou Rosa, com lágrimas nos olhos. Lúcia sentiu a raiva e o medo se misturarem. E então, o inominável aconteceu. Tiago, em um ato de desespero, puxou a arma do homem que estava segurando Ana. Eu não posso continuar assim, ele gritou, a determinação em sua voz ecoando nas sombras da noite. O que era um brilho de esperança rapidamente se transformou em um raio de temor para Lúcia. O estalo que se seguiu foi estrondoso, mas não era o que todos esperavam. A arma de Tiago disparou na direção de Rosa. O olho de Lúcia se arregalou enquanto o corpo de Rosa caiu, e o silêncio envolveu tudo como uma névoa densa. A incredulidade tomou conta. Não! 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 O choque percorreu a cidade, enquanto Lúcia se sentia desmoronar. Rosa agora estava no chão e o pânico se espalhou. A verdade sobre o político, sobre os segredos, tudo parecia em ruínas. O que fazer agora? Tiago estava desolado e Ana, seu olhar fixo na avó, refletia um abismo de medo.
E foi assim que o cenário que antes parecia claro se transformou em um labirinto de trevas. Em meio ao sopro do vento e às sombras da noite, surgiram perguntas sem respostas, e a verdadeira natureza de todos os que Lúcia conhecia agora estava em jogo. O que mais ela não sabia? O que havia se escondido atrás de tantas mentiras? E a última revelação poderia acabar com tudo que ela amava. O choque paralisou Lúcia. Rosa estava caída no chão. E a chuva agora misturava-se ao sangue, como se a própria cidade chorasse. Não, Rosa! Lúcia gritou, sentindo o coração rasgar. O desespero era palpável. Tiago olhou para Lúcia com olhos arregalados, a ficha caindo como um peso. O que eu fiz? Ele sussurrou, as mãos tremendo. O político, por sua vez, parecia divertir-se com a cena, um sorriso cínico nos lábios. Olha o que você causou, Tiago. Agora você não tem mais volta. A tensão era insuportável. O peso do corpo de Rosa no chão se tornava um símbolo de tudo o que estava em jogo. O médico, em um esforço final, levantou a mão ensanguentada. Precisamos sair daqui. É a única chance que temos. A urgência em sua voz atravessou o ar pesado como um raio. Mas, antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor cortou a atmosfera. A cidade parecia tremer e as luzes dos faróis dos carros se apagaram. Um misto de gritos e sirenes começou a ecoar ao longe, misturando-se ao pânico e à tempestade. O que está acontecendo? Ana gritou, seu olhar fixo entre Lúcia e Tiago. Lúcia sentiu sua própria insônia refletida nos olhos da filha. Foi então que tudo se transformou em caos. Homens encapuzados começaram a aparecer, surgindo como fantasmas da escuridão. Eles cercaram o grupo, suas vozes aumentando em um coro de ameaças. Entre eles estava um rosto familiar. Pedro. Lúcia exclamou, reconhecendo o irmão de Rosa. Ele sempre havia sido um aliado, mas agora parecia estar em uma posição completamente oposta. Lúcia! Pedro gritou, seu olhar carregado de uma mistura de dor e determinação. Saia da frente! Eles estão atrás de você! A urgência em sua voz fez Lúcia hesitar. E, ao mesmo tempo, uma parte dela queria entender. Mas o tempo estava se esgotando. E naquele momento, Tiago saltou, tentando proteger Ana. Mas tudo aconteceu rápido demais. Um dos homens, com um movimento brusco, apontou uma arma para Tiago. Você está chamando atenção demais, amigo. O disparo ecoou na escuridão. O corpo de Tiago caiu, atingido. Um grito gelado escapou de Lúcia. O tempo parecia voar em câmera lenta e a realidade se desfez. E então, em meio ao grito ensurdecedor, uma voz cortou o caos. Parem! Era uma mulher imponente, com um olhar determinado, que avançava com a confiança de quem sabia o que estava fazendo. Lúcia não podia acreditar. Era Luciana, a irmã do político, uma figura poderosa e misteriosa da cidade, com quem nunca tivera o menor contato. A situação aqui não é o que parece, Luciana declarou, fazendo os homens hesitarem. Todos vocês precisam ouvir a verdade. O tumulto parou por um segundo. O silêncio era retumbante. Lúcia estava presa entre a dor da traição e a surpresa da revelação. O que você quer dizer? Lúcia perguntou, sua voz quase um sussurro. O olhar de Luciana era intenso, como se estivesse despertando de um pesadelo.
O que o político tem feito não é apenas para controlar a cidade. Ele está escondendo algo muito mais sombrio. Algo que pode destruir tudo o que amamos. Então, como se as palavras fossem um comando, as sombras recuaram e os homens armados hesitaram. Luciana continuou. O seu filho. Tudo o que aconteceu foi para manter a verdade oculta. Ele não era apenas uma ameaça. Ele era um possível salvador. Lúcia sentiu o chão ceder sob seus pés. O que ela sabia sobre seu filho? O que realmente estava escondido? A revelação a atingiu como uma tempestade, levando-a ao limite. Você precisa sair desta cidade. Luciana insistiu, seu olhar fixo em Ana. Ou a história se repetirá, e não serão apenas as pessoas que você ama que pagarão o preço. E no fundo do coração, Lúcia soube que tudo que poderia perder ainda estava por vir. A cidade, as relações, tudo se tornara um tabuleiro de xadrez onde jogadas fatais estavam prestes a ser feitas. E ao olhar para Ana, um novo peso parecia estar se formando. Havia mais a ser descoberto, mais segredos, mais traições. E agora, com o vento uivando e a chuva caindo, ela percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade? O futuro estava cercado de incertezas, e em meio a tudo isso, a resposta que Lúcia tanto buscava poderia acabar sendo a própria condenação. Enquanto Luciana falava, o ar pesado da noite parecia se romper. Lúcia sentiu uma onda de confusão, como se as paredes estivessem desmoronando ao seu redor. O que Luciana dizia fazia o chão tremer sob seus pés. Cada palavra carregava um peso insuportável. Mas antes que Lúcia pudesse processar o que estava ouvindo, um movimento rápido passou diante de seus olhos. Um dos homens encapuzados, que estava a um lado, levantou a arma de novo. O tempo parecia desacelerar. Parem! Gritou Luciana novamente. Mas já era tarde demais. O estrondo da arma ressoou na noite e tudo deslizou para o caos. O bullet atingiu Ana. O grito de Lúcia cortou o ar. Não! Os olhos da filha se arregalaram de surpresa e a expressão de alegria que ainda estava ali se despedaçou em um fluir de dor. Ana caiu no chão, um corpo emaranhado que parecia não fazer parte do mundo. Lúcia saltou para frente, sem pensar, jogando-se sobre a filha. O toque do corpo quente a fez sentir um frio que a atravessava. O mundo desapareceu. Somente sua filha existia. O resto tornou-se um borrão de vozes e gritos no meio da tempestade. Murmúrios de espanto ecoaram entre as pessoas que assistiam, como se a cidade estivesse em um transe. O olhar de Lúcia encontrou o de Tiago. Parecia paralisado. Não! Não! O que você fez? Suas palavras estavam carregadas de incredulidade. Ele balança a cabeça, perdido, incapaz de acreditar no que havia feito. E em meio à confusão, o político observava com um sorriso maroto, como se todo esse terror fosse parte de um espetáculo programado. Vá! Fuja! Gritou Luciana para Lúcia, mas sua voz era abafada. O pulmão de Lúcia ardeu e a dor apertou seu coração, enquanto seu olhar fixava na filha, agora imóvel. Ana não respirava. O tempo parou e um silêncio mortal dominou o ar. Lúcia não sabia o que fazer. Perdei o controle de
tudo ao seu redor, sua realidade se desfazendo. O que se passou agora em sua mente foram os últimos momentos que teve com Ana. O sorriso dela, os planos, os sonhos. Tudo reduzido a um instante cruel. Então uma luz atravessou sua mente. A verdade que ela havia buscado durante toda a vida. Quem estava realmente por trás disso tudo? A revelação atingiu com mais força do que qualquer bala ou facada. Ela olhou para o político, a raiva crescendo dentro dela. Você sabia! Gritou, apontando o dedo em sua direção. Você estava por trás disso tudo. Levou meu filho a se calar e usou Tiago como seu peão. As palavras saíram como um veneno. Os olhares ao seu redor, a dor em seu coração, tudo queimando até não sobrar nada. O político, agora furioso, lançou uma ordem à sua equipe e a situação tomou um novo rumo. Os homens encapuzados cercaram Lúcia, prontos para agir. Lúcia, eu não queria que isso acontecesse. Tiago finalmente disse, a voz embargada. Mas Lúcia não conseguia ouvir. A sua visão se enchia com a lembrança de Ana. E enquanto o ar pesava mais do que podia suportar, um novo pensamento se formou dentro dela. O que aconteceria se a verdade fosse mais do que apenas uma armadilha? Se houvesse algo atrás de tudo isso que ela ainda não entendia e que mudaria tudo? O olhar de Luciana, agora preenchido de desespero, se intensificou. Lúcia, não! A verdade pode ser a sua perda, não a sua salvação. O eco do que ela falou atingiu Lúcia como uma flecha. O que isso significava? O preço da verdade pesava tanto quanto a perda. No calor do momento, ela não sabia o que fazer. Promessas e segredos enfraquecidos, teias de traição emaranhadas. Enquanto Lúcia tentava entender a gravidade do que se passava, a noite iluminou uma nova figura emergindo da escuridão. Uma silhueta que ela reconheceu. Era Rosa, mais viva do que nunca, mas agora com um sorriso enigmático. Se você quer descobrir a verdade, Lúcia, então você vai ter que fazer uma escolha. Suas palavras ecoaram, transformando o ar ao redor. A briga pelo que ficou do mundo, do que amava, começava a pesar. A cidade, seu povo. Seus laços se tornavam uma gambiarra de escolhas a serem feitas. E quando Lúcia olhou nos olhos de Ana uma última vez, um pensamento terrível atravessou sua mente. Esse poderia ser o momento. Lúcia ajoelhou-se ao lado de Ana, o corpo inerte da filha brilhando sob a luz trêmula das estrelas. O mundo ao redor sumia, as vozes se tornavam um borrão distante. O peso da dor foi como um soco no estômago, e cada movimento parecia um desafio insuportável. Ela tocou o rosto da filha, esperando um milagre, uma respiração, um sinal de que tudo não passava de um pesadelo. Mas a verdade era brutal. Tiago, em choque, afastou-se, vendo a cena se desenrolar em câmera lenta. O pânico tomava conta dele, e ele sussurrou um desculpa que mal chegava aos ouvidos da multidão ao redor. As luzes dos carros e os gritos se misturavam como um filme de terror. Lúcia encarou o político, a cólera crescendo dentro dela, uma tempestade prestes a estourar. Você é o verdadeiro monstro aqui, gritou, sua voz carregada de dor e raiva. O político permanecia impassível, mas o olhar nos olhos de Luciana se tornou mais intenso, uma súplica silenciosa para que Lúcia não se entregasse à loucura. Lúcia! Escute!
A verdade pode ser seu salvador, não a sua condenação. O eco daquela frase reverberava na mente de Lúcia, e ela hesitou. As escolhas que fez, os caminhos que tomou, tudo parecia se entrelaçar em uma teia de desespero. E, de repente, a dor se transformou em uma força. Algo dentro dela começou a queimar. Ela se levantou, sentindo um peso diferente sobre seus ombros. Se tudo isso é uma mentira, eu vou enfrentá-la. O último respiro de Rosa e a perda de Ana eram feridas que nunca se cicatrizariam. Mas a raiva agora a empurrava. Juntos vamos expor tudo! Essa cidade precisa saber! Os homens encapuzados hesitaram, as armas baixando levemente. Eles estavam mais preocupados com a verdade que poderia emergir daquele momento do que com a força da avó desesperada. Luciana se destacou, seu semblante determinado. Lúcia, não podemos deixar que o jogo termine aqui. Vamos trazer à luz tudo o que está escondido. Os olhos dela encontraram os de Ana uma última vez. A imagem da filha, tão cheia de vida e esperança, cortou como uma faca. E a certeza de que tudo o que Lúcia fez foi por amor a ela se tornou um mantra. A cidade estava à beira de um colapso, mas agora Lúcia sabia que era hora de lutar. A tempestade rugia ao seu redor, mas ela era o olho do furacão. Por Ana, por cada um de nós. E assim, enquanto o caos se desenrolava e a cidade tremeria sob o peso da verdade a ser revelada, Lúcia deu o primeiro passo. Cada pessoa ao redor segurou a respiração. O que aconteceria a seguir? O que a verdade descobriria? A luta estava apenas começando e o futuro permanecia um mistério. As luzes da cidade brilharam intensamente, como se soubessem que a mudança estava por vir. E no coração de Lúcia, um novo propósito nasceu. Naquela noite, tudo o que conhecera seria reescrito e ela estava pronta para enfrentar o que viesse. A batalha pela verdade começara, com cada gradação de dor moldando a força dentro dela. E assim, enquanto as sombras dançavam ao seu redor, Lúcia se sentiu mais viva do que nunca. O jogo estava em andamento e as peças do tabuleiro ainda estavam para se mover. O que mais estava por vir? A resposta permanecia invisível, mas uma certeza a envolvia. O que poderia acontecer a seguir era apenas o começo. E aí, amigo, se você chegou até aqui e amou essa história, eu preciso que você faça uma coisa. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.